E a todas, nós estamos iniciando a nossa dinâmica aqui na Casa das Pessoas, nesse trabalho em conjunto com o CETRAC, nesse estudo da obra do Manuel Filomeno de Miranda, né? Estudando a prática mediúnica, e a gente já tem percorrido alguns tópicos. Hoje eu fiz o favor de esquecer o livro, né? Correria, poder passar ali para resolver os assuntos. Mas, enfim, temos trazido cada 15 dias, né, a dinâmica desse assunto para uma exposição, para uma construção de pensamento, depois fica gravado aí, e aí quem quiser, né, tá vendo e percorrendo, depois até se perguntando, me tirando dúvida em relação àquilo que a gente vai construindo e vai falando, né? Na noite de hoje a gente vai continuar ainda aquele tema da desobsessão, nessa ótica do Manuel Filomeno de Miranda, que é bastante agradável a condução das palavras dele, mas a gente sempre inicia querendo fazer uma prece. Como a gente tem gente nova aqui, quem sabe se entusiasma, quer fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Uma prece curtinha, pequenininha, sem muito enredo. Quem gostaria de fazer? Ninguém se prontifica? Milhões de pessoas? Então tá, nós vamos fazer então. A Zuleide fica ali, se coçando. Quer fazer, Zuleide? Ok. Quem? Luciana, ela vai vir aqui, vamos ficar mais bem. Tá bem aí, a câmera bem postada aí, tá, né? Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, e nesse momento vamos fechar nossos olhos, levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, pois Ele nos disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E com essa confiança e essa certeza de que o Mestre se encontra conosco, nós pedimos a sua permissão e a sua proteção e damos por iniciados os trabalhos da noite com esses estudos maravilhosos, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, ainda bem que tem as almas caridosas, né, gente, para fazer essa oração, essa prece. Então, dando prosseguimento, nós estamos nessa pergunta número 28. Ela é interessante porque vai trazer assim, uma série de pensamentos que vai surgindo assim, na dinâmica da abordagem. E aí fica assim, né? Aí ela é 29. Desculpa. Muito bem corrigido pelo nosso irmão Fernando, no número 29, que a gente estudou 28 ano passado, eu estava aqui falando na cabeça. Bom, então, quando a gente faz aqui a abordagem, a gente faz sempre uma abordagem de reflexão, né? E à medida que for surgindo aí por parte de vocês qualquer outra consideração, aí é só fazer essa abordagem. Tá bem aí, Volta? É a mediunidade por si mesmo responsável pela endossão do fenômeno obsessivo? É o que se traz aí a balha nessa pergunta para entender o seguinte: não. Aliás, através do cultivo correto das faculdades mediúnicas é que se dispõe um dos antídotos eficazes para esse flagelo. A mediunidade, ela é uma doença? A gente já construiu esse pensamento aqui oportunamente. Voltamos a ele, para dizer um caráter assim, de proximidade de alguém, né, uma individualidade do desencarnado para o encarnado, ou vice-versa. Nós já nos apropriamos dessas variadas sequências, né, de influenciação, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, e vai, né? Bom, será todavia a transformação pessoal e moral do paciente que lhe concederá a recuperação da saúde mental, libertando do cobrador desnaturado. Bom, aqui fica bem forte essa palavra, desnaturado, né? Um irmão que realmente, assim, antes de pensar que ele é o que está cobrando e a gente que é o obsediado é um inocente no processo, a gente já entende hoje em dia de que alguém que está cobrando é porque nós é que devemos, nós é que falhamos nesse processo aí de convivência em função
dos processos anteriores das nossas vidas. E ele vem colaborando de novo, e a gente já fez aqui pelo menos uma série de considerações em relação a essa questão da transformação moral. Ele fala do paciente, a gente pode trocar ali por assistido, né, que a gente tem aqui, são os assistidos, ou os assistidos somos nós mesmos. Ele fala da transformação moral. Obviamente que a receita está bem evidente, está bem construída, que a nossa reforma íntima, essa palavra às vezes causa um certo, né, murmurinho assim, até em termos de movimento espírita, mas é o que a gente tem visto aí que é considerável. E ao longo dessas abordagens todas que foram feitas até aqui, sempre nos remete a essa construção efetiva, né? Ou seja, da participação da pessoa na sua recuperação. Ou seja, são mudanças pessoais, da sua índole, das suas escolhas, das opções que ele tem que fazer para a sua vida. Que isso então constrói barreiras. Por exemplo, o hábito da oração é um hábito salutar e benéfico e é um antídoto contra as influenciações espirituais? Querendo ou não, parece uma coisa assim tão simplesinha, mas ela que enseja assim, mudança do ritmo do nosso pensamento e de tudo, né? Até eu vi um vídeo agora recentemente que a oração bem cultivada e bem aquecida assim, no hábito comum, nos cura até das nossas enfermidades. Então tem se feito aí avanços nesse sentido de pesquisas e de identificação que a oração é um elemento fundamental. E isso já cabe assim, né, como elemento preponderante para que o indivíduo em si possa fazer suas mudanças. Não dá conta de perdoar ainda? Não dá, mas vai conseguir um dia, né? Já se livrou dos vícios costumeiros? Ainda está caminhando, ainda tem as suas fragilidades. Então é uma série de abordagem ali dessa transformação moral que a gente já tem catalogado para nós aqui de bem evidenciado. Ali, falar mal das pessoas, também é um defeito que a gente já comentou aqui em outros estudos, né, Luciana, o pessoal já construiu isso aqui. Também é uma abordagem de defeito, né? É um mau procedimento. E tudo isso colabora com a circunvizinhança, ou seja, os vizinhos, né? Os vizinhos, os habitantes naturais, que são do outro lado da vida, que não são demônios, diga-se de passagem, já trazendo aí nas considerações que vão para a mídia sempre abordando a presença de demônios, são espíritos que transitaram aqui com os nossos, que vão para a vida espiritual e nos influenciam em função de uma série de contextos e de situações, as mais variadas. A gente não tem condições de querer pautar aqui uma influenciação, foi por causa disso, outra por causa daquilo, né? São situações as mais diversas que cada um se aloja e se arrasta, né? O processo de reequilíbrio, porém, é lento, exigindo altas doses de paciência e de amor por parte do enfermo, como daqueles que compartilham a experiência afetiva, social e familiar. Aqui é interessante porque ele traz alguns elementos. Quando há um processo de descontrole mediúnico, a gente tem que verificar bem que isso tudo faz parte dentro de um processo familiar. Eu gosto muito, sim, de perceber isso. O processo, às vezes, diz assim, não, só o fulano da família que está obsediado, está ali influenciado pela obsessão. Não, porque o processo é da família. A família tem que estar junto, dando suporte. É importante. Quando a pessoa não tem suporte da família, né, ainda fica mais delicado o processo, né? E ele fala ali de exigindo altas doses de paciência. Por quê? Porque uma pessoa que se aloja no campo do desequilíbrio, ela fala impropérios, ela, por exemplo, até dentro de um contexto assim como nós estamos aqui, ela pode vir nos agredir verbalmente, né? A gente tem que estar com paciência, pode ter assim, né, outras coisas. E por outro lado, também a gente sabe que é um processo lento, às vezes a recuperação. Não se faz uma recuperação de uma influenciação espiritual, assim, tipo, tomei uma bezetacil. Estou falando bezetacil porque é do nosso tempo, né, Márcia?
A gente tinha um problema de tomar o bezetacil. Eu não. Apagava. Você nunca tomou bezetacil? Não, de jeito nenhum. Na minha época a gente tomava Nem bezetacil. Bom, aí é o seguinte, então é uma dosagem assim, não tem uma aplicação, né, assim, de uma coisa bem rápida e vai resolver. Olha, você vai lá no Alto de Souza, porque agora o grupo está lá, a gente vai pôr a mão e você vai ficar curado. Bem, a gente gostaria que muita gente se recuperasse o mais rápido possível, né, porque é lógico que a gente passa a gostar das pessoas, a gente não gosta da doença da pessoa, mas a gente passa a gostar das pessoas. É engraçado, né? A pessoa chega assim, aquele nível de estado, né, de perturbação, e a gente passa a ter uma amizade, assim, uma coisa, uma proximidade, né? Daí a pouco a gente quer que ela fique boa. A gente quer que ela saia pro outro lado, que deixe os vícios, que se comporte de maneira diferenciada. É assim que a gente pensa, não é? A gente vai criando esses elementos assim. Eu acredito assim, a Rosa ali é médica, os médicos também dentro do hospitalar, né? O Zuleide também, com certeza, acaba tendo assim uma empatia com o assistido, com o paciente, acaba criando esse ato de amor. Porque tem que ter esse ato de amor, tem que ter essa cumplicidade. E a gente acaba criando esses elementos, né? E obviamente, quem está transitando por qualquer enfermidade, seja de aspecto espiritual ou seja de aspecto outro patológico, ou seja, a pessoa quer se recuperar o mais rápido possível. E às vezes, os elementos de recuperação, que eles são ministrados, ele às vezes não está ainda encaixado para poder absorver isso com tanta rapidez, né? E às vezes com tanto desprendimento das coisas que ele já está acostumado a fazer e viver, e às vezes até o nome da família, os conflitos, e até tantos ingredientes aí perturbativos. Se a gente fosse enumerar aqui, a gente veria assim, né, o quanto que é difícil a pessoa estando fragilizado no campo da influenciação espiritual, ele ainda agrega, né, outros elementos materiais da convivência diária com as pessoas, né? E então ele traz esse campo de observação e de análise aqui, pela nossa construção aqui, contextualização, é isso que a gente está tentando abordar na noite de hoje aqui, nesse momento, né? Alguém quiser fazer alguma consideração, eu vou passar para outra pergunta ali. Alguém quer fazer alguma abordagem? Bem que se você tivesse uma secretária aqui, tipo a Raíssa. Cadê a Raíssa? Tá chegando aí, já tô chegando, né? Tá de volta. Bom, vamos lá. Temos mais uma observação aqui que relaciona a questão da obsessão com a mediunidade. A mediunidade pode ser um meio para sair do processo obsessivo? Lógico, a gente falou lá do nada, a gente até já fez essa construção já toda falada aqui, né? Que a gente já foi construída aqui. A mediunidade constitui abençoado meio para evitar, corrigir e sanar os processos obsessivos, quando exercida religiosamente, isto é, com unção, com espírito de caridade, voltada para a edificação do reino de Deus nas mentes e nos corações. Ou seja, a mediunidade, ela é missionária, ela é promocional, a gente já tece já essas construções normalmente nos nossos diálogos comuns, né? Então a gente vê que a mediunidade, ela é um elemento assim positivo e não tão destrutivo assim. Obviamente que no momento que há uma perturbação, um desequilíbrio da questão mediúnica, aí esse processo que está ali instalado nesse campo de desequilíbrio acaba trazendo assim desconformidade para a pessoa. É desagradável, né? Nós já falamos aqui que a pessoa pode sentir várias questões de calafrio, de dor de cabeça, de doença que não tem e aparece. Tem uma série de coisas que colaboram para que a pessoa tenha, assim, a princípio, no primeiro momento, uma construção assim, de observação, como quem diz, me livra desse negócio aí de mediunidade, né? Mas à medida que você vai construindo elementos positivos, você vai vendo que a mediunidade, ela acaba no seu processo construtivo bem assim positivo, é uma coisa agradável que, né, pode colaborar com as outras pessoas.
Isso nós estamos falando da mediunidade no âmbito dos aspectos. A gente está falando só da psicofonia. Porque o passe é mediunidade, o magnetismo é mediunidade, né, de uma maneira geral, que também colabora com a saúde física das pessoas e é um agente bem preponderante nessas situações. Bom, pessoas algumas estão indene a padecer de agressões obsessivas, cabendo a todos a manutenção dos hábitos salutares, da vigilância moral, da oração mediante ações endubrecidas, graças aos quais se adquire resistências e defesas. Bom, a mediunidade não vai, com certeza, nos tornar santos, na expressão mais vulgar assim dos termos, né? A pessoa quer que agora, sendo médium, tudo virar santo. Não é bem assim. É lógico que o processo evolutivo nosso é lento, né? Mas você vê que a mediunidade, pelo que está aqui, nos conduz a mudanças de hábitos. E a gente falou dos vícios e aí também estamos falando do não vício, né? Ou seja, outros hábitos. Outras dinâmicas de se viver operosamente na vida, né? Então ele fala da vigilância e ele fala da oração de novo aqui. Ao contrário, a dinâmica agradável é ruim. Então, não vou pecar dele não. Então, foge dele, sai fora, né, Zoreide? Porque a gente pode ter um pensamento de raiva de uma pessoa, basta a pessoa olhar pra gente e falar, ih, hoje eu fui lá no centro, lá, e uma pessoa olhou assim pra mim, eu falei, ixi, não foi bom ele olhar para aquela pessoa. Aí a gente fica com elementos destrutivos na mente, causados às vezes por nós mesmos, e a gente às vezes quer terceirizar, dizendo que foi obsessor, não está me influenciando espiritualmente. Às vezes não, é nós mesmos. Porém, cabe-nos a vigilância moral da oração. E aqui a gente já tinha falado sobre oração na nossa construção inicial, volta-se esse elemento preponderante, que é a importância da oração na nossa vida. Precisamos de beber água? Precisamos de comida? Precisamos de oração. Se a gente não tiver essa construção, fica de vida. Kate, acho que tem um lugar aqui. Ó. Bom, aí vamos. A obsessão do exercício da mediunidade é alerta que não pode ser desconhecido. Constitui chamamento para a comunidade dever. Obviamente assim, né? Vamos pensar, a gente já saiu da fase primária em que estava sendo o indivíduo influenciado, passou por aquele momento, foi para uma educação mediúnica e efetivamente já se rolou algum equilíbrio e já estudou e já está com os conhecimentos basilares e aí entrou num campo de ação de trabalho comum, como é o nosso caso aqui, de muitos, e de repente vem uma influenciação espiritual. Pode vir uma inclusão individual? Pode. Então, às vezes é muito comum a gente estar dentro de uma dinâmica de reunião e alguém falar assim, eu preciso de uma ajuda hoje. E uma equipe que se preze não vai deixar o próprio companheiro que está conosco dentro da dinâmica a referir das influenciações, vão ajudar. Ainda mais que a pessoa resignadamente diz, ó, eu preciso, né? Então é isso, essa construção tem que estar bem evidente. A obsessão pode ser facultada a nós por vários aspectos e o principal dos aspectos somos nós mesmos, né? Porque alguém fez um trabalho aí, pode existir, mas por outro lado, a invigilância é nossa, se a gente estiver vigilante, vamos ter aí o suporte sempre do nosso anjo da guarda, né? Então, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, e tem um capítulo específico sobre o anjo da guarda, aí a gente fica assim, né? Será que esse anjo da guarda vai nos aguentar quantas existências? Porque diz lá no livro dos Espíritos que os anjos da guarda ainda seguem com a gente nas existências depois dessa vida. Então, a obsessão através da mediunidade, ela pode existir, né? Às vezes pode ser um momento, e às vezes ela pode ser contínua. Então é preciso que haja sempre a vigilância e a observação de alguma natureza da gente, do que está acontecendo com a nossa individualidade. Porque há de se conver que por mais que se tenha um grupo e tenha até algumas pessoas com sensibilidade de perceber o outro, eu particularmente gosto muito de perceber o outro, vocês não falam nada, mas eu gosto de perceber. Aí a gente às vezes até sente a sintonia e a energia. Agora, a pessoa em si é que sabe o seu estado. Então a gente não pode chegar para a pessoa e falar assim, estou vendo um espírito, então obsidiado, por que isso? Não existe esse negócio, a gente não vai fazer isso aqui na sala. Estou vendo um espírito, então obsidiado. Tem nada disso. Às vezes o espírito só está ali pedindo até ajuda, né?
né, Priscila? Às vezes os espíritos vêm até nós, que estamos nesse processo dinâmico do trabalho, e às vezes eles se aproximam de nós e estão pedindo uma ajuda. Então, nem sempre a individualidade desencarnada está percorrendo a nossa volta, ele está nos trazendo uma obsessão. Às vezes ele está querendo um socorro e nos causará alguma sintonia, alguns mal-estares costumeiros, algumas disformidades que se apresentarão em nós em função do estado dele, né? Às vezes a gente nem bebe, aí de repente aparece um desses espíritos agora e fala, opa, hoje eu acho que eu tenho que tomar um vinhozinho daquele lá do sul. Né? Então tudo isso pode acontecer dentro de uma dinâmica de relação plano espiritual e plano material, está tudo dentro do contexto, né? Alguém quer falar alguma coisa? Volta a se coçar, fala. Não, lembrando que lá no capítulo 28 do Evangelho, nos últimos itens, que são 83 e 84, ele fala que a obsessão é uma expiação. Então, ou a mediunidade patológica, né? Um termo também que é utilizado. O que acontece? Quando o nosso pensamento emite uma onda, ele vai encontrar algo correspondente. E aí há a conexão e a ligação. Então, na verdade, a gente deveria nem ser conhecido pelo nome, mas por frequência. 92.7. E isso aí, a frequência é ruim. Né? Então, o que faz com que a gente busque, né, essa atração através da obsessão, né, são os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes, as nossas ações. Por isso, lá na questão 29, ele faz a referência à oração. Porque a oração, de certa forma, ela vai bloquear isso, essas interferências diretas, né? Uma vida reta, né? Uma vida reta que a pessoa também tenha, vai naturalmente bloquear também essas interferências. Então, é importante a gente lembrar que, igual foi falado ontem no curso, né, aqui da mediunidade, o Ricardo Valdo falou muito sobre a intuição. Eu estava lendo, a intuição ela é considerada a maior das mediunidades, né? Então, todos nós temos a intuição, né? Mais aguçada ou não. O que caracteriza ela ser mais aguçada, mais potente? É justamente aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, as nossas ações, é que vai fazer com que eu eleve, então, esse pensamento e traga aqueles espíritos, né, ao nosso lado, a presença, né? Daí, uma das formas, então, de evitar, né, a presença dos obsessores. Muito bem. Cabe até um estudo, né, assim, nessa questão do senso de força, da áurea também humana, para estarmos assim, evidenciando todas essas forças, né, tem a força centrífuga, os chakras, né, que o Paulo trouxe aqui, que aí a gente vai tendo assim, evidências mesmo do que, né, essas forças estão construídas dentro da nossa biologia física e dentro da nossa biologia espiritual. Se falar alguma besteira, já está gravado. Mas é isso mesmo, porque vamos considerar que o perispírito não deixa de ser uma coisa biológica, né? Ele não é só uma coisa espiritual, sim. Ele está o perispírito. Modelo organizador biológico. Um modelo organizador biológico e traz todas essas conectividades e todas essas preponderâncias que o Walter falou aí, né, de ter assim nele construído todas as nossas sintonias. Pensou, já está se materializando ali elementos e criando, né, sintonias com o nosso meio ambiente que nós vivemos, com o nosso planeta e tudo mais, né? André Luiz, a gente já destacou uma oportunidade aqui, falou sobre os miasmas deletérios, que ele falou com bastante propriedade. Quando falou sobre isso, a gente ficou assim, até eu quando vi pela primeira vez, falei, o que será isso? Então, são os resultados do nosso lixo mental que se aloja aí no planeta, né? Forma de pensamento, e às vezes a gente até passa por uma camada dessa fluídica e sentimos, né, os reflexos dessa construção aí. Então, aqui onde nós estamos, nós temos uma atmosfera espiritual oriunda dos habitantes daqui, desse local onde nós estamos. E na nossa casa também, vai fazendo a atmosfera do nosso próprio ambiente. O espírito chega e fala, opa, hoje eu estou instalado aqui,
hotel 5 estrelas, porque eu vejo para poder levar. É. Pois é. Aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar, ele está bem constituído. Ele fala, não, aqui eu estou constituindo. Agora ele chega no outro coisa e tem um outro magnetismo por um dos habitantes ali, obviamente ele vai ficar, né, refratário, ele vai se sentir com bastante preponderância essa situação desse ambiente novo. A gente comentou aqui na reunião passada sobre o magnetismo que se instala na nossa reunião aqui. Quando a pessoa se aproxima para receber seu passo, que é o que está acontecendo nos nossos dias atuais, nem outra coisa, ele já recebe toda essa carga fluídica que o compõe e faz com que haja uma transfusão, né, preponderante aí de ajuda para ele também, fora o trabalho da equipe espiritual. Então, a nossa sintonia, a nossa atmosfera que colabora com a espiritualidade e com os assistidos. Então, né, quer falar, Ju? Agora o Luciano gosta de falar sobre essas questões. Não, exatamente, né? Valdo trouxe muito bem essa questão da vibração, da sintonia, da vibração, dessa energia que nos permeia, né? Porque nós somos energia no planeta, né? Então, quando a gente adentra a uma sala como essa aqui, de estudo, de trabalho, que tem um único propósito, né? Você consegue perceber essa energia uníssona, né? Que é realizada em prol de um objetivo comum, que é o bem-estar tanto do encarnado que aqui entra, como o encaminhamento adequado do desencarnado, que é com acolhimento, com amor, né, dentro das nossas possibilidades. E saber disso, né, não só saber, mas quando adentramos aqui, a gente sente que a energia do grupo flui, e flui de uma forma muito uníssona, né? E isso só enriquece a nossa ligação com essa equipe espiritual que atende, que ampara o trabalho dessa sala e dessa casa. Bom, eu vou encerrar por causa do horário ali, hoje não vai conduzir o Valdo. Me ocorreu aqui a questão da irmã Sheila, né? Porque eu sou muito ligado, particularmente, ao que ela colabora com as casas em relação ao perfume espiritual. Quem sabe um dia a gente vai ter aqui, né, essa Sheila chegando, trazendo o seu perfume espiritual para o nosso grupo, para a gente sentir como que ela existe e ela está presente, que eu já vi isso em outras casas, né, e muito preponderante, assim, esse magnetismo desse perfume, que é uma coisa assim, sabe? Então fica aqui, né, o nosso registro para que ela possa uma hora vir nos visitar e trazer esse dinâmico desse perfume. Não precisa ninguém passar perfume nesse dia não, tá bom, gente? As meninas esquecem perfume, né? Vem aqui que a Sheila vai trazer um perfume para nós. Eu vou ficar por aqui, mesmo porque esse assunto aqui ainda envolve mais considerações aí, eu vou entrar nele para ficar aqui até amanhã. Bom, gente, muita paz, eu agradeço ao grupo nosso que está todo presente aqui hoje, né? Então, vamos dando para encerrado e que a gente esteja no trabalho de Jesus sempre em paz.